Olá, irmãos, caiu a transmissão, estamos de volta, em nome do Senhor Jesus, tá? Gostaria de pedir a vocês que puderem compartilhem essa live em nome do Senhor Jesus, onde já estaremos aqui orando, só um minutinho, deixa eu ver aqui, tá? Glória a Deus. Gostaria que você que estiver assistindo essa live, compartilhe. Já estaremos iniciando uma sequência, serão 6 dias, ou melhor, 6 noites, começando às 10 horas, onde eu estarei aqui ministrando uma palavra para o seu coração, fazendo uma oração pela sua vida. A finalidade dessa live é para encorajar, fortalecer a você, meu irmão e minha irmã, que talvez está passando por um momento difícil, se encontra desanimado ou desanimada, entristecido com as lutas, com as adversidades. Então o meu objetivo é que, com a ajuda do Espírito Santo, eu consiga levar uma palavra ao seu coração, uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento. E a palavra de hoje está extraordinária. É uma palavra que vai falar profundamente no seu coração, e eu tenho a certeza de que você será alcançado ou alcançada pela poderosa mão de Deus através dessa palavra. Então, por favor, fique comigo para ouvir essa palavra, receber essa oração. Quem está ao vivo aí, por favor, deixa o seu amém, deixa o seu glória a Deus. A transmissão caiu, voltei novamente aqui, tá? Gostaria de saber se está tudo ok, se você está me ouvindo bem, se está tudo direitinho. Tem uma pessoa, mas eu não consigo identificar quem é que está assistindo. Você que estiver assistindo, você pode também pôr seu pedido de oração. Deixa eu falar, irmãos, eu estou gravando essa live sozinho, porque nem todos sabem, mas a maioria sabe. Eu e minha esposa tivemos mais uma filhinha, uma bênção de Deus, a Raquel, né? E minha esposa, como ela foi cesárea e também operou, ela está se recuperando, tá? Tá tudo bem, graças a Deus, tudo correu muito bem, maravilhosamente bem. Mas ela só está de recuperação, e para ela gravar comigo ia ficar difícil, porque a neném quer mamar, né? Ia começar a chorar querendo mamar aqui, ia ficar difícil. Então eu estou gravando sozinho, mas a minha esposa está lá no quarto, em espírito intercedendo, também participando da live. Amém? Então, quem está conosco aí, deixa o seu amém. Por favor, compartilha para o máximo de número que você puder. Se você quiser deixar um comentário também, deixa, embora talvez eu não consiga ler aqui os comentários, tá? Pelo celular, estou gravando pelo meu celular, às vezes não abre os comentários, mas eu vou ver seus comentários depois, tá bom? Então você pode falar. Tô tudo ok, tá dando para ouvir direitinho, glória a Deus. Irmãos, vamos começar, tá? Só gostaria que tivesse um número maior de pessoas para a gente começar, para você não pegar pela metade. Se você tá aí navegando pelo Facebook e você viu aí o sinal da página, clica em cima, porque se você assistir sem clicar em cima, eu não vou conseguir saber as pessoas que estão nos acompanhando. Então você clica em cima da página do vídeo, para que você apareça aqui, para que eu possa te ver, te saudar também, né? É uma paz do Senhor, você que está nos acompanhando ao vivo. E você que não estiver acompanhando ao vivo, que vai acompanhar essa live depois, seja muito bem-vindo. Deus os abençoe grandiosamente. Amém? Irmãos, vamos aqui então nos adiantando. Você que puder pegar a sua Bíblia, amém? E enquanto a gente aguarda alguns irmãos chegarem aí, pegue a sua Bíblia e abre ela no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo 25. Eu quero falar hoje para vocês acerca de uma mulher muito guerreira. Uma mulher guerreira, uma mulher esforçada, uma mulher determinada, uma mulher que não desistiu da bênção, da vitória que ela precisava. Ela não desistiu. Uma mulher extremamente guerreira, esforçada. E essa palavra serve para você que é mulher, também para você que é homem. Durante esses 6 dias, eu vou estar trazendo a cada noite uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento. Não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus.
Eu vou estar trazendo a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você será alcançado, alcançada, abençoado, curado, liberto, sarado pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Amém? Então você que gosta de ouvir uma palavra, você que acredita na palavra de Deus, você que confia em Deus, você não pode perder essas lives, porque elas vão falar poderosamente com vocês. Eu tenho testemunho de pessoas, através de pregações que eu ministro, darem testemunhos de cura, de vitória, de milagre, de transformação através da palavra que eu tenho pregado. Então tenho certeza que não será diferente também na vida de você que me ouve. Só gostaria que você entrasse aí ao vivo agora, você que está vendo esse vídeo, clica em cima dele para abrir, para você estar junto comigo aqui na página da nossa igreja Pedra Angular Vivendo pela Fé. Amém? Nós vamos fazer agora uma oração de início e vamos agora estar lendo a palavra de Deus. Amém? E por favor, mais uma vez eu te peço, compartilhe aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, o máximo que você puder a palavra de Deus. Amém? Entrou alguém ali rapidamente, Marcelo. Tem 3 pessoas, mas eu não consigo ver quem são as 3 pessoas, tá bom? Sei que tem 3 pessoas ali, mas eu não estou conseguindo saber quem são essas 3 pessoas. Amém? Alguém está respondendo pela página da igreja, acredito que seja minha esposa, não está aparecendo o nome, mas você que tiver, assiste pelo seu Face individual. Se for alguém da nossa igreja, assiste pelo seu Face individual, não pela página, porque eu te identifique. E coloque aí o seu nome ou o seu amém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Marcos, capítulo de número 5, versículo 25. Feche os seus olhos. Se você puder, põe a mão no seu coração. Vamos orar, pedir a direção desta palavra. Querido Deus e amado Pai, peço ao Senhor que de maneira poderosa fale conosco através da sua santa e bendita palavra. Esta pessoa que está me acompanhando nesse momento, que ela venha ser alcançada, tocada pelo teu poder, e que esta palavra venha curá-la, venha salvá-la, venha sará-la, venha libertá-la das opressões malignas. Toma o teu povo que me ouve pelas tuas mãos poderosas, Senhor. Usa a minha vida como uma ferramenta, como um instrumento para falar com o seu povo. Pois assim eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Vamos à palavra de Deus. Lembrando que eu falei para vocês que essa mulher é uma mulher guerreira, uma mulher de fé. Vamos à palavra de Deus. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, ou seja, uma mulher que por 12 anos da sua vida ela padeceu com fluxo de sangue, ela sofria com fluxo de sangue, nós já vamos entender mais já. E que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando nisso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrando-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Só um minutinho aqui, irmãos, que mudou aqui o meu fundo de oração, já eu volto aqui. A mulher lhe disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Glória a Deus. Irmãos, que palavra forte, que palavra tremenda essa palavra. Porque eu sempre gosto de falar e lembrar o seguinte: quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós estamos meditando na palavra de Deus,
nós temos que pôr a nossa mente para imaginar. Você tem que abrir o seu coração. A palavra de Deus ela tem que ser lida com o coração aberto para que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Quando você lê essa palavra, você vê ali que existe uma mulher que 12 anos ela sofre de um fluxo de sangue e que no finalzinho ali desses 12 anos, ela ouve falar de Jesus, vai até Jesus, toca em suas vestes e fica curada. Então você pensa assim, bom, o importante é que no final essa mulher foi curada, sofreu e foi curada. Então você lê a Bíblia, a sua mente pensa logo nisso. Uma mulher que sofreu 12 anos, ouviu falar de Jesus, foi até Jesus, foi curado. Porque geralmente a nossa mente ela é assim. A nossa mente ela tende a pensar logo na bênção, no milagre, e às vezes não no sofrimento, na história, na trajetória. Mas eu quero trazer vocês agora para que vocês entendam comigo a trajetória desta mulher, a vida desta mulher, porque talvez você que está me ouvindo agora se identifique com a história desta mulher. Talvez você que está me vendo agora esteja passando pela mesma história, pelo mesmo problema, ou talvez por algo parecido com o que essa mulher passou. Então eu quero levar sua mente agora para que você entenda o que essa mulher passou, o que essa mulher sofreu, o que essa mulher viveu antes dela alcançar o seu milagre. E com o exemplo dessa mulher, eu quero trazer para vocês agora que nós nunca devemos desanimar. O Senhor Jesus ele disse aos seus discípulos, contou uma parábola, que eles nunca deveriam desanimar, falando de uma viúva que insistiu muito com o juiz para que ele julgasse a causa dela. Ele falou, orai sempre, sem cessar, nunca desanime, porque aquela viúva foi alcançada. Mas hoje não é dela que eu quero falar, só um incentivo para vocês. Estamos falando aqui da mulher com fluxo de sangue. Marcos, capítulo de número 5, versículo 25. Presta bem atenção. Vamos entrar agora dentro desse cenário. Essa mulher, a Bíblia fala de uma mulher, olha só como está aqui, ó. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Não encontrei o nome dessa mulher na Bíblia, a Bíblia só fala que era uma mulher que por 12 anos ela padecia de um fluxo de sangue. Pelo fato da Bíblia chamá-la de mulher, penso eu, pensamento meu, conjectura minha, a Bíblia me dá esse direito de eu conjecturar, não estou afirmando o que eu vou falar, mas eu estou apenas pensando, conjecturando. Penso eu que o fato da Bíblia chamá-la de mulher pode ser, não estou dizendo que ela poderia ser casada, poderia ter filhos, poderia com certeza ter uma família ou não, mas o fato é que era uma mulher, e já uma mulher formada, que no seu determinado momento entrou na sua regra, nos seus dias, nos dias das mulheres, normal das mulheres. Só que todas as vezes que uma mulher no Antigo Testamento, sendo claro do povo de Deus, entrava em um ciclo menstrual, ela tinha que se isolar durante todo aquele período, porque ela era vista como uma pessoa imunda, como um período imundo. Então ela não podia tocar em nada e nem em ninguém, e nem ninguém podia tocar nela. Ela tinha que ficar isolada. Você encontra isso escrito na Bíblia. Ela tinha que ficar num período até ela se melhorar, se limpar, passar todo o seu período, aí ela voltava à sua vida normal. Então, quando essa mulher, em um dia qualquer, ela se viu nos seus dias, nas suas regras, ela se isolou, ela se guardou como qualquer outra pessoa, qualquer outra mulher, e já sabendo, vai passar aí 7 dias, 6 dias, 5 dias, não sei, vou ficar bem e vou voltar. Só que foram passando dias, meses, semanas, dias, semanas, meses, anos, e ela não melhorava.
E por não melhorar, por estar nesse ciclo menstrual, sangrando, se ela era judia, do povo de Deus, ela não podia ter contato com seus familiares, não podia ter contato com sua família, não podia estar no meio da sociedade, porque ela estava sendo considerada como uma pessoa imunda. Então ela tinha que estar reservada. Imagino eu que isso causou muita dor a ela, ter que abrir mão de muitas coisas, talvez de estar com sua família, porque se ela era do povo de Deus, se ela era uma hebreia, se ela era do povo de Israel, assim como a história dos leprosos vocês conhecem, ela não poderia ter contato com ninguém, e isso desencadeou uma série de problemas, porque além dela estar com uma enfermidade no corpo, sangrando, talvez poderia estar anêmica, fraca, desnutrida, porque ela não estava com seus dias normais, ela estava com um fluxo de sangue, ela estava sangrando e ficou assim durante 12 anos. Se essa enfermidade, se esse problema não fosse algo grave, não fosse algo tão importante, a Bíblia não relataria. A Bíblia não perde tempo com aquilo que não vale a pena. A Bíblia só fala, se você encontrar um nome, algo específico na Bíblia, entenda que aquilo é muito importante. Então veja que essa mulher, ela fica 12 anos com esse problema. E agora ela está, talvez, penso eu, se tinha família, longe da família. Se ela vivia debaixo das regras de Israel, se ela era uma mulher hebreia, do povo de Deus, ela tinha que viver agora isolada. Ela tinha que viver agora longe de sua família. E você vai ver no texto que vai dizer que ela tentou de todos os seus recursos. Essa era uma mulher rica, tinha dinheiro. Ela tentou, ela padeceu. Olha como diz a Bíblia. Olha como diz. Eu gosto sempre de falar como está na Bíblia. Ó. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Olha. E que havia padecido, versículo 26, que havia padecido muito, com muitos médicos. Ela havia padecido, ou seja, sofrendo, morrendo aos poucos, fraca, anêmica, desnutrida, tudo que você possa pensar aí que um fluxo de sangue possa causar em uma pessoa. E ela padecia muito. A Bíblia diz que ela padecia muito na mão de muitos médicos. Aí o que acontecia, irmãos, para você entender? Ela pensou assim, bom, estou com esse fluxo, passou do prazo, eu agora não posso continuar dessa forma, preciso buscar um recurso, preciso buscar uma solução, vou procurar um médico, vou pagar um médico, vou resolver. Naquela época, já havia medicina da época, não tão avançada como hoje, mas havia. Ela foi no primeiro médico com a esperança no seu coração de que aquele médico fosse resolver. Aquele médico disse que resolveria aquele problema. Ela gastou um dinheiro com aquele médico, porém aquele médico não resolveu. Então, já logo de cara, ela procura o primeiro médico e não resolve, ela já fica preocupada, ela vai para o segundo. Ela vai para o terceiro, e a Bíblia não diz quanto, mas diz que foram muitos. Então eu posso imaginar que pode ter sido 10, 20, 30, não sei. Mas a Bíblia diz que ela padeceu muito na mão de muitos médicos. Olha só, padeceu, que haviam padecido muito, com muitos médicos. Ou seja, ela sofreu. E eu penso o seguinte, cada dia chegava alguém para ela e dizia assim, vai no médico tal que ele é muito bom. E aí acendia no coração dela aquele desejo. Ela ia naquele médico, o médico olhava, examinava, mas não resolvia. E o pior, irmãos, que além dela perceber que ela não era curada, que ela estava com uma enfermidade que estava acabando com o seu corpo, com a sua força, com a sua imunidade, ela também estava com a doença, com a enfermidade na alma, na mente. E além da doença, da tristeza na alma dessa mulher, do problema na alma dela, ela estava também com problema no corpo e também ela estava vivendo um momento de vergonha. Porque aonde era a enfermidade dessa mulher? Aonde era o fluxo dessa mulher?
Então, ou seja, ela padecia, ela não tinha um buraco, um machucado no corpo, era para suas regras normais, e o médico, para examinar, muitas das vezes, tinha que olhar as partes dela, tinha que medicá-la, tinha que, na medicina daquela época, e ela provavelmente, é bem provável que tenha batido na mão de aproveitadores, enfim, ela gastou tudo que tinha nos recursos humanos, mas nada adiantou. Então, se você for acompanhar a trajetória dessa mulher, você vai ver que essa mulher sofreu no corpo e sofreu na alma, sofreu no seu psicológico, passou por humilhação, passou por vergonha, passou por decepções, porque todas as vezes que falava que tinha um médico que podia resolver seu problema, ela era frustrada. Por isso que eu falei no início que eu queria falar de uma mulher guerreira. E eu estou falando de uma mulher guerreira, uma mulher que ainda não conhecia o Senhor Jesus, vamos dizer assim, não era crente ainda, mas tinha uma força dentro dela, algo dentro dela dizia, ela queria ser curada, porque é isso que Deus busca em nós, o desejo de querer. Você precisa querer estar bem. Hoje, qual é o problema de muitas pessoas? É que as pessoas se entregam com muita facilidade. Talvez você está vivendo um problema, você vai falar assim, bispo, mas o senhor não está na minha pele. Realmente, eu não estou na sua pele e nem gostaria de estar. Mas o que eu estou aqui fazendo é trazendo uma palavra de incentivo para a sua vida. Imagina uma mulher como essa, que tentou com muitos médicos, vendo que o seu dinheiro estava acabando, é ou não é um motivo para ela se desanimar? E não foram poucos. Não foi pouco tempo, foi 12 anos. 12 anos ela tentou e não conseguia. Todas as vezes era frustrada. Tem gente que tenta um mês, uma semana ou menos e já desiste, já pede a morte, já não quer saber de mais nada. Tem pessoas que desistem até por muito menos. Às vezes você está na igreja passando por uma luta, por uma dificuldade, você já até abriu mão, saiu, desviou, desistiu, mas você agora está assistindo essa live, e essa live é Deus querendo falar com você, que você não pode desistir, que você não pode parar, você tem que continuar. Eu sei que às vezes o cansaço vem, o desânimo ele vem, é normal, nós somos seres humanos, mas a gente não pode parar. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz um exemplo como esse para nos encorajar, para nos fortalecer, para te fortalecer. Você que está me ouvindo agora, que já está desanimado, já está pensando, eu vou parar mesmo, vou desistir porque tudo para mim dá errado. Eu mesmo já me fiz muito essa pergunta, já me falei, por que, Senhor, que eu vou continuar te servindo, fazendo a obra se tudo dá errado? Mas eu penso que eu preciso continuar, porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o maior objetivo da nossa vida é a salvação. Então, você está vendo uma mulher extremamente decepcionada, desenganada, desiludida, gastando todos os seus dinheiros, procurando uma cura, não encontrava e não conseguia. Só que nessa busca para ser curada, nessa tentativa de ser curada, ela ouviu falar de Jesus. Não sei quem falou para ela, mas alguém disse para ela a respeito de Jesus, do que Jesus fazia, do que Jesus ensinava, que Jesus poderia curá-la, porque outras pessoas viram o que Jesus estava fazendo e sabiam que Jesus podia curá-la. Como eu agora sei que Jesus pode te curar, sei que Jesus pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Eu sei que Ele pode transformar a sua vida. É por isso que eu estou aqui agora falando de Jesus para você que me ouve. É por isso que eu estou aqui agora falando de Jesus para você que me escuta. Porque assim como alguém falou, essa pessoa que falou de Jesus para essa mulher hemorrágica, com certeza essa pessoa era alguém também que acreditava em Jesus. Talvez até alguém que foi abençoada por ele, alcançada por ele. Porque ninguém iria falar de Jesus se não acreditasse. Porque as pessoas que não acreditavam em Jesus,
Elas falavam de Jesus, mas falavam mal. Criticavam Jesus. Porém, essa pessoa não, falou bem. Porque essa pessoa, de alguma forma, disse para ela que Jesus podia resolver seu problema. Mas aí, entra um porém. Essa mulher pode ter pensado, eu já tentei com tantos médicos, e agora alguém vem me dizer que Jesus pode me curar? Essa mulher, ela tinha todo o incentivo, digamos assim, para não querer procurar Jesus, para desistir, porque ela tinha dinheiro. Tinha tentado com vários médicos, 12 anos. 12 anos são 12 dias. São 12 anos sendo frustrado. 12 anos tentando e não conseguindo. 12 anos, como diz o ditado, dando com burro na água, né? 12 anos tentando e não consegue. Agora, no finalzinho, chega alguém e diz que Jesus podia curá-la. Pensa bem comigo. Pensa bem, seja sincero. Seja sincero. Você iria? Você iria acreditar? Você iria lá? Talvez não. Talvez você não iria. Porque essa mulher tinha motivo de sobra para não ir. Ela podia falar o quê? Já tentei 12 anos. Os médicos já me examinaram, já me apertaram, já me pouparam, já passei por humilhação. Quer saber? Agora eu vou esperar a morte. Mas não. Essa mulher ouviu falar de Jesus. E ela deve ter pensado, bom, não custa nada eu tentar mais uma vez. Porque, irmãos, Deus ele gosta de quem tenta. Deus ele gosta, não é tentar o juízo dos outros, é tentar no sentido de buscar recursos. Essa mulher estava buscando recursos, ela tinha força para buscar recursos, só que no lugar errado. Porque ela queria muito ser curada. Ela é uma guerreira, uma campeã. Tem que bater palma para essa mulher. Porque ela não desistiu. Embora ela nem não conhecia Jesus, não tinha fé em Deus, mas ela acreditava dentro dela que ela ia ser curada. Ela buscava. E talvez essa mulher tinha algum incentivo. Um filho, um marido, alguém que ela queria voltar para aquela pessoa. E ela tinha um incentivo. Ela não desistiu. Ela não desistiu de buscar pelo seu milagre, pela sua cura. E é isso que eu quero falar com você agora. Talvez você que me ouve já desistiu. Bispo, eu desisti, não quero mais saber de Deus, não quero saber de igreja. Ou talvez, eu estava fazendo um tratamento, não vou nem fazer mais, eu já me entreguei para a morte ou para a enfermidade. Nada disso, nada disso. Nada disso. Não existe um ditado que se diz, enquanto há vida, há esperança. Eu digo para você, enquanto há vida tem que haver fé. Crer que Deus pode mudar e vai mudar a sua história. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Para quem está passando por uma luta, por uma dificuldade, é fácil para a gente falar, não é? Mas é difícil para quem está vivendo, passando por um momento difícil. Mas o que eu quero te dizer é para você não desanimar, para você continuar a acreditar, porque essa mulher acreditou. Ela tentou com os médicos e falaram de Jesus. Aí, quando falaram de Jesus, não falaram de qualquer maneira. Não falaram, quer ver? Vamos ler na Bíblia aqui o que está dizendo. Vamos prosseguir comigo do versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Presta atenção nisso daqui. Quem falou de Jesus para ela, falou de quem Jesus era, falou quem Jesus era e do que Jesus era capaz. Por que eu digo isso? Porque na mente dela, ela pensou, se eu tocar na veste dele, ficarei curada. Para ela pensar isso, ela tem que ter entendido muito bem quem Jesus era. Porque ela foi acreditando, certeira, focada. Bom, eu já conheço ele, alguém pregou para essa mulher. Alguém ensinou para ela quem Jesus era, ela já foi com fé, ela já foi acreditando. É isso, irmãos, que eu fico muito triste nos dias de hoje. Eu fico muito chateado quando eu vejo, não estou falando mal, criticando, mas as pessoas não priorizam mais a pregação, é só a revelação. As pessoas não buscam mais a Jesus, buscam o homem. Eu vejo às vezes, não criticando nem falando mal de ninguém,
Mas às vezes eu vejo uma postagem no Facebook de algum pastor que vai pregar em algum lugar e as pessoas começam, fulano vai estar em tal lugar, vamos lá, é uma benção, ele é isso, ele é aquilo outro. As pessoas estão pondo a fé hoje no homem, e quando a gente põe a fé no homem, tudo que a gente consegue é frustração. Tudo que a gente consegue é ser frustrado. Muitos pastores que eu admirava, que eu tinha um carinho, um respeito, eu tive a tristeza de vê-los cair. A tristeza, teve um que eu descobri um escândalo que eu até chorei, eu fiquei tão triste, tanto que eu gostava dele. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração e me disse, você pode gostar, você pode amar, mas não se apoie, não se apegue, porque o homem é falho. A gente tem que se apegar em Deus. É por isso que eu prezo pela pregação do Evangelho. Revelação não muda a vida, milagre não muda a vida, cura não muda a vida, dinheiro não muda a vida. O que muda a vida se chama palavra de Deus. Se você for, eu quero até te dar um conselho, leia de Atos dos Apóstolos para frente. Atos dos Apóstolos é um livro que narra a história, a vida dos apóstolos de Jesus. Leia, observe o que eles faziam, como eles faziam, e você vai ver que é totalmente diferente dos dias que estamos vendo hoje. Então alguém chegou para essa mulher, não deu a ela uma revelação, deu a ela um ensinamento a respeito de Jesus pela palavra. Porque ela ouviu falar. Alguém chegou e falou para ela. Ou talvez alguém estava pregando para alguém e ela estava perto e ouviu. Ela ouviu falar de como Jesus era, o que ele fazia, como ele ensinava, como ele curava. E ela já foi com fé. Ela falou, se eu tocar na orla da veste desse homem, eu serei curada. Agora, como que essa mulher conseguiu tirar a fé depois de ter sido tão frustrada? É isso que eu te pergunto e falo para você agora. Talvez você foi tão frustrado. Talvez você foi tão desanimado, tão desenganado pelo médico, pelo patrão, pelo pai, pela mãe, enfim, que você já desistiu. Mas hoje eu venho dizer uma palavra para você, não desista. Porque quem sabe hoje, em nome de Jesus, pode ser o basta na sua vida. Hoje pode ser o basta na enfermidade que você está passando. Hoje pode ser o basta na humilhação que você está vivendo. Eu chego a ficar emocionado aqui agora porque eu sei que pessoas que estão sofrendo, passando por luta, por dificuldade, que vão ouvir essa palavra agora e vão dizer, bispo, eu não tinha mais esperança, eu já estava desanimado. E ouvindo essa palavra agora, eu fui encorajado. Irmãos, eu não vim aqui, eu não vou ficar perdendo meu tempo de 10 horas, sei lá até que hora, para falar bobeira ou mentira ou engano, não. Eu estou aqui agora, amanhã eu vou ter que levantar para trabalhar, mas eu estou aqui porque eu tenho certeza de que Deus quer falar com alguém que aí está ouvindo. Para você não desistir. Eu já tentei 1 ano, 2, 12, 10, 20. Não, se você está aí ainda vivo, continue. Só que agora da maneira certa. Não busque mais o homem. Se você já tentou com o homem e não conseguiu, dobre os seus joelhos agora e busque ao Senhor Jesus. Fala com ele, Senhor, eu já tentei de tudo, Senhor, estou aqui na tua presença, me ajuda, me socorre, como o Senhor foi na vida dessa mulher, seja na minha. Então você não pode desistir. Você tem que ser corajoso, corajosa. Não desista, não desanime. Irmãos, graças a Deus, glorifico a Deus, que eu nunca passei por nenhum problema de enfermidade. Peço a Deus que eu nunca passe. Eu peço a Deus para ninguém passar, porque é muito horrível alguém que passa por um problema de enfermidade. Mas eu já passei por muitos outros tipos de problemas na minha vida. Eu já passei pelo problema dos vícios. Eu já passei pelo problema da humilhação. Eu já passei pelo problema de ser acusado por coisas que não fiz. Eu já passei e às vezes passo por uma grande dificuldade que a maioria passa e muitos vão passar, que é financeiro. Eu já passei pela humilhação de você não ser nada, não ser ninguém, de ninguém gostar de você, ninguém nem se importar com você. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse que eu nem podia ser obreiro, que eu nem ia ser nada na vida.
tudo isso. Eu já passei dificuldades na minha alma. E se hoje eu fosse parar e pensar, se eu não fosse uma pessoa focada em Jesus, eu poderia estar até depressivo em cima de uma cama por tantas palavras negativas que eu já ouvi. Nunca tive palavra de incentivo de ninguém. De ninguém. Hoje sim, algumas pessoas, parentes, amigos me incentivam, mas no meu começo de ministério principalmente não tive. Encontrei muita luta, muita dificuldade, mas em todo momento me apoiei em Deus. Eu confiei em Deus, eu falei, eu sei que eu vou conseguir, porque na Bíblia mostra pessoas que conseguiram. Então, se você confiar em Deus, como essa mulher, quando ela ouviu falar, acendeu no coração dela uma palavra chamada fé. E é isso que você precisa para alcançar o seu milagre. Fé. Só isso, nada mais. É só você ter fé. Acreditar que se você dobrar os seus joelhos depois dessa palavra e orar, Deus pode mudar a sua vida. Acreditar que se você tomar um compromisso com Deus, uma responsabilidade com Deus, Deus pode mudar a sua vida. Você quer um exemplo de que as pessoas hoje estão descompromissadas? Nota que quando ela vai até Jesus, ela toca na hora, ela sente estar curada. Aquele sangramento para na hora. Ela fala, opa, estou curada. Mas Jesus, percebendo, diz, quem me tocou? Aqui no Evangelho de Marcos narra de uma forma, mas lá em Mateus ele narra dessa forma. Ele pergunta aos discípulos, quem me tocou? Os discípulos falam assim, a multidão te rodeia e te aperta, e você me pergunta quem me tocou? Aí Jesus ele pega e diz assim, não, porque quem me tocou de maneira diferente. Porque eu senti que de mim saiu virtude. Ou seja, as outras pessoas que rodeava e tocava o Senhor Jesus, não o tocava com a fé que essa mulher tocou. Hoje, por exemplo, você vê as igrejas, muitas igrejas cheias, porém não são todos ali que estão com fé. Quando, por exemplo, hoje, nós vemos muitas pessoas correndo atrás de milagre, de bênção, revelação. Por quê? Porque elas não querem tomar um compromisso de elas mesmas desenvolver uma intimidade com Deus. Mostra para mim na Bíblia quando você viu o discípulo de Jesus pedindo por milagre, por bênção na vida deles. Não precisavam. Porque eles tinham tanta intimidade com o Senhor Jesus que eles mesmos se oravam, eles mesmos clamavam, eles mesmos repreendiam o mal, eles tinham vitória porque eles tinham intimidade. Eles não corriam atrás de ninguém. Eles corriam atrás de almas, para ganhar almas. E as pessoas que vinham ouvir os seus ensinamentos, que falava a respeito de Jesus, tinham fé, praticavam o que estava sendo ensinado e eram abençoados. Mas hoje nós vemos pessoas que querem ser abençoados, mas não querem compromisso com Deus. Aí essa mulher, ela teve fé, ela foi até Jesus, tocou na orla dele com fé, recebeu o milagre, mas ficou quieta. Ficou quieta. Se Jesus não perguntasse nada, sabe o que ela iria fazer? Ela iria embora da mesma forma que ela veio. Mas você veja, olha o que acontece. Vamos ler, para você não achar que é palavra minha. Versículo 30. E logo Jesus, versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu-se o seu corpo estar já curada daquele mal. Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Você acha que Jesus não sabia? Jesus sabia quem havia tocado nele. Mas por que ele pergunta isso? Porque ele queria que ela confessasse com a sua boca que tinha sido ela que havia o tocado. Ele queria que ela confessasse. Ele queria que a multidão soubesse, porque ela tocou nele, ela seria curada, mas ninguém ali ia falar nada. Ela ia embora, ninguém ia saber, o nome de Jesus não seria glorificado. Então ele falou, quem me tocou? E aí os seus discípulos, e disseram, no versículo 31, disseram os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido,
temendo e tremendo, aproximando-se, prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. Mas você observa que quando ela toca em Jesus, o fluxo de sangue dela para, seca, mas ela não estava curada ainda. Ela estava por um momento livre, mas ainda não estava curada. Vamos prosseguir a leitura, já vou te explicar, versículo 34. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. Só no finalzinho, Jesus fala, vai e ser curada. Quando ela toca em Jesus, o sangramento, o fluxo, para. Ela sente que parou, mas ela ainda não estava curada, estava parado. Muitas pessoas foi numa igreja, pediu uma oração e recebeu um milagre. Depois não voltou mais, foi embora, a enfermidade voltou. Por quê? Porque para a enfermidade não voltar na sua vida, se você está passando por um momento, ou se você foi curado. Bispo, eu estou na igreja, fui curado, continua. Ah, eu fui curado, mas eu saí, volta. Porque a palavra de Deus diz que um espírito imundo, quando sai do corpo de uma pessoa, e ele só sai do corpo de uma pessoa quando aquela pessoa recebe uma oração de libertação, ou uma palavra de libertação, o espírito imundo sai. Mas ele anda em lugares áridos, procurando um lugar para entrar. Não encontrando, ele volta para o lugar onde saiu e traz com ele 7 espíritos piores do que ele. Então já são 8. E se ele encontra a vida da pessoa vazia, ele entra. Ou seja, a pessoa foi para a igreja, recebeu a palavra, recebeu a oração, está limpa. O mal que havia nela saiu. Mas aquele mal vai voltar. E se o Espírito Santo não estiver dentro daquela pessoa, se aquela pessoa não estiver firme na igreja, o mal vai entrar novamente na vida dela com 7 piores do que ele. Então vão ser 8. E a Bíblia diz que o último estágio daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então você veja que essa mulher, ela toca em Jesus, na hora ali ela é curada. E ela está quieta e fala, quem me tocou? Jesus procura. E ela confessa, com medo, tremendo, mesmo tempo alegre, mesmo tempo com medo. Será que ele vai brigar comigo? Aí Jesus fala, filha, quando ela confessa, perante a multidão, ele fala, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Aí ele vai liberar uma palavra para ela. Vai em paz, ser curada deste mal. Aí sim ela está curada, porque Jesus disse, seja curada. O que eu quero dizer para você? Não basta somente você ser curado. Você precisa estar em paz, receber a paz de Jesus. Você precisa receber o aval de Jesus. Quando ele disse vai em paz, está dizendo para ela, você pode agora ir para a sua família, você pode agora ir para a sua vida, mas vai em paz, a tua fé te salvou. Você agora me conhece, você sabe quem eu sou, cabe a você me seguir ou não, né? Isso conjecturando para que vocês entendam de uma forma melhor. E aí sim essa mulher é curada para voltar à sua vida, para voltar às suas atividades. Agora eu te pergunto, vale ou não vale a pena a pessoa perseverar? Ela gastou com muitos médicos, foi muito decepcionada, foi muito desiludida, mas mesmo assim, quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve fé para ir lá. E ela foi e alcançou o seu milagre. Talvez você aí já passou por tantos problemas, tantas lutas, e você fala assim, eu já não aguento mais, mas hoje eu estou vindo com uma palavra para você. O homem de Deus está te dando uma palavra aqui agora dizendo, vai, continua, persevera, que da mesma forma que Jesus curou essa mulher, ele vai te curar também. Talvez você não está enfermo, mas está preso a um vício, a qualquer situação que o homem não possa resolver. Deus pode. Você só não pode é desistir. Você só não pode é desanimar. Por isso eu falei que essa mulher é uma mulher guerreira. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã que me escuta. Evangelho não é para qualquer um, não. O pessoal vai falar, ser crente... Não, ser crente é uma coisa, ser cristão é outra. Ser crente o diabo é. A Bíblia diz, no livro, se não me engano, de Tiago, se não me falha mal, fala, crês tu que há só um Deus, faz bem, porque os demônios creem e temem. Crê, todo mundo é crente.
Porque a palavra crente é crer em alguma coisa. Todo mundo é crente. Agora, ser cristão é diferente, porque a palavra crente é crer em qualquer coisa. Agora, cristão é seguidor de Cristo. Então, ser um cristão não é para qualquer um. Ser um cristão é para quem é guerreiro. Mas não é guerreiro no sentido de ser bom, ser forte. Não, é para alguém que está determinado a alcançar o seu objetivo em Cristo. Hoje, por exemplo, qual é a minha determinação em Cristo? A minha determinação, é alcançar a minha salvação. A minha salvação. A minha determinação hoje é alcançar a minha salvação. E não importa o que vai acontecer, mas eu não quero sair da presença de Cristo. Eu posso continuar pobre, sem dinheiro, seja lá o que for, mas eu tenho que ter minha determinação. E nesse caminho, é claro que muitas bênçãos eu posso alcançar e vou alcançar pela fé. É a mesma coisa você tem que estar determinado na sua salvação. E no caminho, você vai alcançar muitas vitórias. E hoje, talvez, por você, por alguns anos, não ter alcançado um milagre, não ter alcançado uma bênção, talvez você pense, vou parar, desistir. Não faça isso. Não desanima. Não desanima. Assim como aquela mulher ouviu uma palavra e se animou, estou dando uma palavra de ânimo para você agora. E agora eu quero contar um testemunho para você. Uma vez na nossa igreja, eu tenho esse testemunho vivo, tenho pessoas para comprovar isso, não é história, né? Eu tenho aí o pastor Júnior, a pastora Jennifer, outras pessoas e até a família. Eu não vou citar o nome da pessoa porque foi uma coisa constrangedora, então eu não vou citar o nome da pessoa. Mas uma moça, uma senhora que era membro da nossa igreja, a filha dela estava na mesma situação que essa mulher, não os mesmos anos, né? Mas ela já tinha aí alguns meses já com fluxo de sangue também. Já estava gastando os médicos, remédio e não conseguia. E um dia a mãe dela chegou na igreja e falou para mim, pastor, tem como o senhor fazer uma oração lá na minha casa? Minha filha, ela está assim e tal, com fluxo. Eu falei, tudo bem, vamos lá fazer oração. Fomos lá. Se eu não me engano, acho que foi eu, minha esposa, acho que o pastor Júnior, a pastora Jennifer, não lembro se eles foram comigo, acho que foram. E chegando lá, a moça estava até meio pálida. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma oração para ela em cima dessa palavra. Porque ela estava com o mesmo problema. E então, se ela estava com o mesmo problema e nós temos o mesmo Deus, eu falei, eu vou orar em cima dessa palavra. Irmão, foi bater e valer. Fizemos a oração, ela creu, recebeu, fomos embora. 2 dias depois eu mandei mensagem, liguei para a mãe dela, perguntei, como está a sua filha lá? Ó, o pastor está até confirmando ali, ó, foi verdade, ó, é verdade. Liguei e perguntei como está a sua filha. Falou, está curada. Não tem mais nada. Irmão, os médicos estavam gastando, ela estava gastando dinheiro, não conseguia. Depois dessa oração, ela foi curada. Foi restaurada. Então, eu tenho um testemunho em cima dessa palavra. Não só um, como vários. Né? Como vários testemunhos. Uma moça que uma vez congregou na nossa igreja, que ela tinha feito tratamento de câncer, isso mesmo. E os médicos tinha dado algumas retaliações, ela estava com medo de voltar e aquilo dar problema, né? Falou, o médico falou que teve as retaliações, estava desanimado, nós oramos ali, falou, não, creia que vai dar tudo certo. E ela criou uma situação que teve que fazer novos exames e graças a Deus estava curada, não teve mais nada. Isso é a fé, você tem que usar a sua fé, irmão. É o que eu falo, não adianta a gente querer andar pelo que a gente vê. Porque os nossos olhos, ele às vezes é enganoso. Nós temos que fazer o que a palavra de Deus nos manda fazer. Eu sou uma pessoa que eu não me deixo levar por nada que eu vejo. Nada. Alguém pode fazer cair fogo do céu, fazer um carro flutuar, fazer aparecer dinheiro, sei lá. Pode voar, fazer qualquer coisa. Isso para mim não me surpreende. Isso não me surpreende. O que me surpreende é o que está escrito na Bíblia. Se alguém fizer alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, não vai me surpreender. Por quê? Porque eu aprendi. Paulo, ele disse, ainda que desça um anjo do céu e diga um evangelho diferente, seja ele amaldiçoado. Se a gente tem que crer na palavra de Deus. Eu hoje, por exemplo, vejo muitas pessoas desanimadas que saíram da igreja porque foram entristecidas, decepcionados por promessas que não existiam. Veja, a promessa que eu estou te fazendo hoje é uma promessa bíblica.
Uma promessa bíblica. Eu estou dizendo para você que se você tiver fé, buscar o Senhor Jesus como essa mulher buscou, Ele pode curar você. Ele pode te abençoar. É claro, nós temos que entender que entre o poder há uma palavra chamada querer. Poder, Deus pode todas as coisas. Não sabemos se Ele vai querer. Mas eu creio pela fé, se você orar e buscar, você será. Porque a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Agora, contrapartida, eu poderia chegar para você aqui agora e falar, Deus está mandando te dizer isso, mandando dizer aquilo, sem Deus estar, e você não receber e ficar frustrado. Então eu não faço isso. O que eu estou te entregando hoje é a palavra do Deus vivo, verdadeira. Ela não erra, a palavra de Deus não falha. E eu estou te dando um exemplo de uma mulher que ficou determinada a alcançar a sua cura. E a pergunta eu te faço agora. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E você não precisa me responder, não. Mas eu não quero ser ofensivo. Não estou sendo ofensivo. Eu estou te fazer uma pergunta e ao mesmo tempo vou te dar uma exortação de leve. Qual é a sua determinação para alcançar seus objetivos espirituais em Deus? Tem gente que se chove não vai na igreja. Se sente uma dor de cabeça não vai ao culto. Se qualquer empecilho, qualquer coisinha mínima é um empecilho para ela não buscar a Deus. Mas aí quando ela quer um milagre, ela diz, Deus vai me dar o meu milagre. Será? Porque além dessa mulher ter sido 12 anos sofrendo, desenganada, quando ela vai a Jesus, ela tem que enfrentar ainda uma multidão. Como se pensasse, agora eu vou lá e toco nele, está tudo resolvido. Mas ela tocou na hora da veste, por quê? Porque ela não teve um gabinete com ele, para chegar para ele contar a história dela. Porque não deu tempo, não teve como. Já foi difícil ela chegar até ele, porque havia uma multidão apertando ele. Você viu um texto? Que quando ele pergunta, os discípulos falam, a multidão te rodeia e te aperta, sua pergunta, quem te tocou? Todo mundo está tocando seus ossos, falta quebrar seus ossos. Não foi fácil para essa mulher tocar em Jesus, irmão. Não foi fácil, a mulher fraca, anêmica. Tentou de várias formas, agora ela chega lá e tem que enfrentar uma multidão. Aí eu te pergunto, cadê sua determinação para buscar a Deus? Hoje eu estava em casa, era 2 e pouco, quase 3 horas por aí, 3 horas já era quase 3 horas. Senti um desejo no coração de ir no monte orar. Quando eu olhei para o tempo, falei, meu Deus, o tempo uma friagem, estava frio, hoje à tarde um pouco frio. Lá no monte estava ventando bem frio. Mas eu fui assim mesmo, a carne falou, não vai não, fica em casa, vai descansar, né? Tá frio, fica quietinho aí, ora em casa mesmo, ora em casa. Eu falei, não, mas eu vou lá, nem que seja 2 minutinhos, e fui. E tava muito frio, mas eu fui, estava determinado, falei, eu vou, não vou dar lugar à carne, eu vou me esforçar, eu vou lá, e eu fui hoje ao monte, para orar, buscar Deus. Até comecei uma transmissão, mas meu crédito já estava terminando, estava transmitindo aí online ao vivo na página por volta de umas 3 e pouca, caiu minha conexão com a internet e eu não pude terminar. Mas eu fui. Por quê? Você precisa ter determinação. Você precisa se esforçar. A vida com Deus, o cristianismo não é fácil. E hoje nós estamos vivendo dias difíceis. As pessoas não amam mais umas às outras, não se respeitam mais. Você, por exemplo, você está numa igreja, você pensa que as pessoas daquela igreja vão te ajudar. Às vezes, aquelas pessoas da igreja que você está vendo te ajudar, te atrapalha. Você pensa que o seu pastor às vezes é seu amigo e às vezes não é, está querendo tirar proveito de você. Você pensa que um familiar seu que é seu amigo às vezes está te prejudicando. Estão vendo dias difíceis, irmão. Dias difíceis. Por isso Jesus contou a parábola de um homem que construiu a casa em cima da rocha e um homem que construiu a casa em cima da areia. O que construiu a casa na rocha? Construir a casa em Cristo, na palavra, no fundamento, no alicerce. Porque se você não tiver um conhecimento bíblico, você não vai se manter de pé, não. Quando você começar a ver um monte de tribulação, você vai falar, de onde veio isso? Como essas tragédias, um dia eu ouvi uma pessoa perguntando, se Deus é bom, por que permite essas tragédias? A pessoa faz esse tipo de pergunta porque ela não conhece a Bíblia. Se ela conhecesse a Bíblia, ela não ia fazer esse tipo de pergunta. Porque está escrito na Bíblia por que acontecem essas tragédias, por que Deus permite, por que isso acontece, não é? Então, irmãos, nós vivemos dias difíceis, dias trabalhosos.
Eu vejo coisas hoje acontecendo que não aconteciam antes. Eu vejo, não vou nem dizer no mundo, vou dizer nas igrejas, coisas acontecendo no nosso meio que Deus não aprovaria de forma nenhuma, que não existe no Evangelho. Fardos, peso, dificuldade, meu Deus. São dias que a gente tem que ser muito guerreiro, muito guerreira. É ou não é verdade? Você que me escuta, eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele falou, Bispo Aquiles, ó, é o seguinte, eu tô até desanimado de igreja. Um pastor falou para mim. Eu falei, é? Ele falou, é. Eu falei, por quê? Tô vendo tanta coisa de errado, pastor. Tanta coisa. Aí começou a contar. Um irmão lá, um pastor lá da igreja lá, a mulher dele traiu ele, engravidou de outro, e na casa dela ia um monte de homem que entrava e saía, e depois ela voltou para ele e perdoou, e eles estão na igreja, estão fazendo a obra lá, e continuam fazendo os mesmos erros, e eu vi o outro que fez isso, eu vi o outro que fez aquilo, e começou a contar um monte de coisa, e eu fiquei ouvindo ele falando, e ele começou a falar, aí eu falei, sabe qual foi a palavra que eu dei para ele? Eu falei, pastor, realmente, se o senhor for olhar por esse lado, desanima. Mas vamos olhar por um outro lado agora. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria escândalos. E a Bíblia diz que ai daqueles por quem viesse o escândalo. A Bíblia diz que nos últimos dias tempos trabalhosos viriam. Homens avarentos, prepotentes, arrogantes. A Bíblia diz que aumentada a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, quando eu vejo essas coisas acontecendo, fico triste, mas fico alegre ao mesmo tempo, porque eu sei que está se cumprindo o que está na palavra. Está se cumprindo o que está na palavra. Você pensa que essa pandemia que veio, muitos crentes, muita gente que morreu, você pensa que isso é coisa do acaso? Muitas igrejas que estão fechando, ministérios que estão caindo, pastores sendo envergonhados. Você pensa que isso é o acaso? Deus está fazendo sua limpeza, Deus está fazendo cumprir sua palavra. Então, se mesmo Deus está nos prometendo, está nos mostrando, podemos confiar nele. Podemos acreditar nele. Então nós não podemos desistir. Você não pode desistir, irmão. Você tem que continuar. E eu falei com o pastor, vamos olhar pelo lado positivo. Vamos olhar pelo lado que Jesus falou. E vamos tentar nos esforçar e manter nossa postura diante de Deus. Não ser como aqueles foram, caíram, erraram, que pena, vamos orar por eles, para que eles se levantem, se consertem, mas vamos vigiar. Paulo disse o seguinte, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, porque quem está de pé hoje pode estar caído amanhã. Se a gente não se cuidar, a gente pode cair, Então a gente tem que ter determinação, coragem, força e fé. E eu tenho certeza que se você guardar essa palavra no seu coração, você vai alcançar a sua vitória, o seu milagre. Hoje foi o primeiro dia, vamos estar aqui durante 6 dias, até acho que sexta-feira. Todos esses dias, começando às 10 horas da noite, eu vou estar trazendo uma palavra para o seu coração, fazendo uma oração pela sua vida. Agora nós vamos orar, em nome do Senhor Jesus. E guarda essa palavra no seu coração, apenas uma reflexão. Eu não vou entrar muito em contextos históricos, aquela coisa toda, porque isso aí eu acho para mim muito para estudo bíblico, não acho para pregação. Acho que pregação tem que ser algo que identifique com a nossa vida, com o que a gente vive, não é? E amanhã eu já tenho no meu coração uma palavra de Deus para vocês amanhã. Esses dias eu estou em casa, que minha esposa ganhou. Nós tivemos a nossa bebezinha, então estou em casa dando uma de dona de casa, né? Fazendo comida, e meu Deus do céu, coitado das mulheres, gente, que tem que lavar a louça, fazer comida, arrumar a casa, é uma tarefa difícil, né? Minha esposa sempre faz isso, mas agora tem que repousar, porque fez cesárea, também operou. Então eu falei com ela, fica quietinho, deixa que eu faça essas coisas. Meu Deus do céu, é difícil, hein? Parabéns para as mulheres, para as donas de casa que tem que lavar, passar, cozinhar, arrumar, ou tarefinha difícil, hein? Só quem faz é que sabe. Eu até gosto de cozinhar, cozinha até bem, né? Desta parte. Mas lá uma vez ou outra, todo dia, olha para as louças, dá vontade de tacar fogo nelas, chutar elas, não é? Mas então, irmãos, veja bem, eu já tenho para o coração de vocês amanhã uma palavra. Esses dias em casa eu tenho lido a palavra, estudado, me preparado, e hoje Deus colocou isso no meu coração, está trazendo essas lives
de incentivo, né? Uma palavra de incentivo. E amanhã eu quero trazer uma palavra de incentivo. Qual palavra de amanhã? Não vou falar para você, você vai ficar curioso. Deixando você com a curiosidade para amanhã, tá bom? Então amanhã esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora? Feche os seus olhos, você que puder. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Deixa eu aumentar um pouquinho o nosso fundo de oração aqui, para a gente poder orar em nome de Jesus. Bendito Deus e querido Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, eu oro agora por esta pessoa que talvez se encontra como esta mulher do fluxo de sangue. Talvez eu não esteja doente, mas esteja presa ao vício, ao pecado, alguma coisa, Pai, que ela não consegue sair, não consegue resolver, que os médicos não podem resolver, que o homem não pode resolver. Mas se ela está aqui, Pai, nessa live, ouvindo essa palavra, é porque ela sabe que o Senhor pode. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, alcança essa pessoa. Se for uma enfermidade, meu Pai, cura, Senhor. Se for um vício, liberta. Restauração do casamento, o amor, o respeito, laço familiar. Senhor, eu não sei o que essa pessoa está passando, o que ela está vivendo. Só ela e o Senhor sabem. Mas eu sei que o Senhor tem poder. O Senhor é poderoso para mudar a história dessa pessoa. Senhor, por favor, eu te imploro, visita essas pessoas agora, quem está ao vivo, quem vai ver depois, aquele que deu crédito a essa pregação, aquele que deu crédito ao que foi falado aqui, Senhor. Alcança o coração deles. Abençoa, meu Pai. Por favor, Senhor, que eu possa ouvir testemunhos para glorificar o Teu nome através dessas lives. Eu não estou aqui, Pai, para ganhar ibope, para ficar me aparecendo, nada disso. Estou aqui porque eu acredito que através desse meio de comunicação, que através dessa rede social, ministrando a sua palavra, quem está ouvindo pode ser tocado, porque o Teu Espírito Santo rompe barreiras. O Senhor pode passar fronteiras, Pai. Através desse meio de comunicação, eu creio, em nome do Senhor Jesus, que essas vidas estão sendo alcançadas, meu Pai. Alcança esses irmãos que deram crédito, que estão conosco, talvez estão buscando agora por um familiar, pela saúde, por emprego. Eu não sei, Pai. Se eu fosse aqui pensar os problemas, meu Deus, ficaria a noite inteira falando, são muitos os problemas. Pessoas agora que padecem com câncer, com diversas enfermidades. Senhor, toca com o Teu poder, meu Pai. Toca com a Tua mão poderosa, Senhor. Aonde só o Senhor pode tocar, meu Pai. Aonde os médicos não podem tocar. Senhor, quando às vezes eu vou no hospital orar por alguém e eu vejo ali pessoas enfermas, gemendo, vem logo a tristeza, Pai, em ver que nós somos tão pequenos, insignificantes, e que há situações que os homens não podem fazer, como esta mulher, Senhor, que os médicos não pôde fazer nada por ela, pelo contrário, ela gastou tudo que tinha e só ia piorando, padecendo à beira da morte. Mas quando ela ouviu falar do Senhor, Pai, o coração dela se encheu de fé e ela foi curada. Senhor, que não seja diferente com essa pessoa que está acompanhando essa live. Nesse momento, que ela seja curada, liberta, sarada. Alcança ela, meu Pai, com suas mãos poderosas, Senhor. Por favor, meu Deus, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda enfermidade, vícios, perturbações, toda obra de Satanás que tem se levantado contra a vida dessa pessoa. Eu repreendo agora. Essa pessoa que está numa cadeira de roda aí agora. Essa pessoa que está numa cadeira de roda porque está sendo vítima. Está sendo vítima do inimigo. Alguém fez uma maldade para essa pessoa. Alguém lançou uma palavra de maldição. Alguém fez algo para que essa pessoa estivesse na cadeira de roda. Ou em cima de uma cama agora, enferma. Eu repreendo esse laço agora. Eu repreendo esse mal agora. Eu repreendo esse mal agora. Eu ordeno esse espírito de enfermidade
Eu ordeno esse espírito de morte que saia da vida dessa pessoa agora. Esse espírito de amarração, sai da vida dessa pessoa agora. Solta ela agora. Em nome do Senhor Jesus, toda artimanha de Satanás, as cadeias que prendem essa pessoa, o espírito da prostituição, da mentira, abandona essa vida agora. O espírito da inveja, toda obra de Satanás, espírito de morte, é você maldito que quer tirar a vida dessa pessoa. Sai daí agora. Essa pessoa que está com a dor na coluna, problema nos rins, no coração, no pulmão, caroços pelo corpo, essa pessoa que foi desenganada pelos médicos, eu dou uma ordem agora em nome do Senhor Jesus a toda enfermidade. Assim como o Senhor Jesus amaldiçoou aquela figueira que não deu fruto, eu amaldiçoo essa enfermidade. Eu ordeno que ela seja seca, que ela saia agora da vida dessa pessoa. Todo demônio, toda amarração, toda enfermidade, toda perturbação, sai dessa vida agora. Em nome do Senhor Jesus, todo mal vai embora. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus o seu milagre, a sua cura e a sua vitória. Você que crê no Senhor Jesus, diga assim: eu creio, eu tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Irmãos, presta bem atenção. Orando aqui agora, eu senti no coração que alguém, eu sei que tem muitas pessoas aí com problema, mas alguém que foi vítima de uma obra de feitiçaria para morte, para morrer. Não sei se você está aí, se você vai chegar depois, eu vou deixar gravado no vídeo. Mas quando você ouvir essa live, essa gravação, você vai ser curado, liberto, e você vai contar seu testemunho. Creia. Não sei quem é, o dia ou a hora. Se você está aí, amém. Se você vai chegar depois, mas você pode ter certeza, isso vai acontecer. Você será liberto, será alcançado em nome do Senhor Jesus. Amém? Creia, não somente creia nisso, tá bom? Espero vocês aqui amanhã, estarmos juntos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem de amanhã de incentivo. Fique na paz de Jesus. Quero agradecer a todos que estão aí nos assistindo agora online, aqueles que vão assistir depois. Por favor, não deixe de contar aqui o seu testemunho se você foi alcançado por essa palavra, por essa oração. Isso é muito importante para mim. É muito importante para mim, porque nós como obreiros, a gente fica muito feliz quando a gente ora por alguém e a pessoa conta seu testemunho, a gente vê que Deus está operando através do nosso ministério. Amém? A gente sente até motivado a continuar esse trabalho. Se eu ver que Deus, eu creio que Deus vai alcançar, as pessoas estão contando testemunho motivado, nós vamos continuar esse trabalho. Amém? Inicialmente são 6 dias, depois a gente bota mais outros dias, podemos botar campanhas, mas eu preciso do incentivo de vocês. Porque o que acontece? Eu gravei algumas lives atrás, teve pessoas que foram abençoadas, mas não contaram o testemunho lá. Não contar para mim no particular, então não adianta. Claro, a glória é de Deus, mas eu quero que você ponha aí como incentivo para a gente continuar aqui. Amém? Glorificando a Deus. E para que as pessoas vejam que o mesmo Deus que opera numa igreja, ou que a gente dentro de casa, ele também pode operar através das redes sociais, a gente crendo. Amém? Deus abençoe a todos. Até amanhã. Você quiser estar visitando a nossa igreja, Igreja Pedra Angular Vivendo pela Fé, nós temos culto quinta e domingo e quinta, às 19 horas, tá bom? Aqui no bairro de Passatempo, na rua Albertina Rocha Vale, número 336. Vocês são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.